Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Nos termos do regimento interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública convocada pela Comissão de Saúde, atendendo proposição de minha autoria. Esta audiência tem por objetivo debater sobre a possibilidade do retorno imediato das atividades do setor de eventos e feiras públicas. Dessa forma, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina agradece a participação de todas as autoridades e categorias que estão hoje aqui representadas e, como parlamentar, desejo a todos um excelente debate. Primeiramente, eu, com todo o respeito à representante Raquel do governo do Estado, secretária, representante do secretário, mas a minha solicitação ela foi muito clara quando eu fiz a solicitação do secretário da Saúde. A presença dele seria fundamental. Me perdoe, você não tem culpa, mas uma conotação de extrema falta de respeito com a Assembleia, com os setores que estão desesperados com o fechamento compulsório das atividades. Mas espero que, ainda assim, possamos aqui ter um bom resultado positivo, que a senhora possa estar repassando tudo que for encaminhado e debatido aqui. Sobre estas restrições que nós viemos falar, essas inúmeras contradições delegadas por esse governo à condução da pandemia, não só aqui, em outros lugares também. Como a questão aqui em Santa Catarina, dos 40 leitos de UTI que foram desabilitados, questão importante que só dependia lá do governo fazer, por exemplo, uma solicitação que tem que ser feita de 3 em 3 meses, deixou escapar e 40 leitos de UTIs lá no hospital do Oeste, que foi desabilitado, tá? Simplesmente por essa falta de atenção. Como a questão do SAMU, né, em condições que são a linha de frente, muitas vezes em condições insalubres, como a que eu fiz uma fiscalização aqui em Florianópolis, que estava em condições precárias, dia seguinte a vigilância fechou, com um orçamento de 100 mil se colocaria todo o ambiente ali em condições de trabalhar, mas não tinha dinheiro para isso, mas gastou 33 milhões numa compra mal feita com respiradores. A questão das máscaras, a máscara ela tem utilidade pré-definida, como, por exemplo, a máscara descartável, que você tem algumas horas, no máximo, para utilizar. Como é que o Estado faz para fiscalizar se aquela máscara já está sendo trocada, se é uma nova, está dentro do prazo, se a pessoa não está usando ela há 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, que, de acordo com a orientação, se torna ainda mais grave a utilização do que a não utilização da máscara. Quantas pessoas lavam suas máscaras no período orientado? Então, essa questão da máscara também, uma demagogia, na minha opinião, a concepção, que sou dentista, que sempre utilizei máscara e sei até onde ela funciona ou não funciona. Então, o governo o tempo inteiro, né, com cheio de dedos para flexibilizar, né, dizendo que se flexibilizasse naquele momento teriam mais acometidos, teriam mais mortes. E, de fato, não é isso que nós estamos vendo. O que nós estamos vendo é que, quanto mais se flexibiliza, menos pessoas são acometidas, menos mortes estão acontecendo. E os números não mentem, números atualizados. 39 dias antes da portaria, do decreto, que foi do dia 18 de setembro, 39 dias antes, nós tivemos 96.999 novos casos, sendo 1.164 óbitos. 39 dias após o decreto, após a abertura de eventos sociais, tivemos uma diminuição de novos casos, que passou de 96 para 53.897, após as aberturas. E uma diminuição de mais da metade dos óbitos, de 502, que antes era de 1.164, mesmo período antes da portaria para o mesmo período depois dessa portaria. Então,
A diferença que eu aqui me comovo junto com o pessoal é qual a diferença, qual esse preconceito com os eventos pagos para com os eventos sociais, sendo que na prática é a mesma, as praias estão lotadas. Eu estive na praia no final de semana e vi com meus próprios olhos, ninguém usa máscara, distanciamento, álcool, máscara. Ninguém está utilizando, ninguém está fazendo, e nem por isso tem morrido mais gente, nem por isso tem mais pessoas acometidas. Qual a diferença disso acontecer num evento pago? Por que pagar para entrar num evento vai dar mais, vai aumentar esse número de de onde que foi tirado esse resultado de que, se abrir eventos que são pagos, flexibilizar, ele vai aumentar números de mortes, de acometidos. Então fica essa dúvida. Então, além de tudo essas questões que a gente está tratando e tem falado e batido, né? Como é que fica a questão ainda do retorno das atividades, quando ela é determinada através de algo que não é tão estável assim? Por exemplo, tem que esperar para abrir, tem que chegar na margem azul ali, né? Que tem uma tabelinha, e se chegar na margem azul vai poder abrir com 30%, 50%. Acho que agora deu uma flexibilizada, que acho que no amarelo, mas aí, de repente, o empresário vai lá, ele investe na sua retomada, né? Faz um investimento, vai ter que pagar uma parcela lá já mês que vem do seu empréstimo para retomar a sua atividade, e aí mês que vem, por acaso, dá uma aumentada no número. Essa aumentada chega a um nível que vai ter que fechar de novo o estabelecimento. Aí lá vai aquela pessoa que investiu fechar de novo seu estabelecimento porque passou um nível ali. Então, é muito instável, muito incerto esse retorno. Então, a gente está aqui para ouvi-los, né? Ouvir as demandas de quem realmente sente na pele, porque eu trago aqui reclames, tudo que eu me manifestei em prol dessa situação foi porque eu estou em contato com pessoas que têm a necessidade dessa retomada, que nos trazem os dados, e nada melhor do que as próprias pessoas que vivem isso na pele, no dia a dia, que vê toda essa contradição, possam falar por si só. Tá? Então, tenho alguns questionamentos que vou deixar também ao final, se não forem feitas aqui pelo pessoal dos eventos, e eu vou estar passando aqui como que vai ser, então, a dinâmica aqui da nossa audiência. No primeiro momento, vou passar a fala para parlamentares, mas não temos ninguém aqui participando da audiência. Então, a gente vai para o segundo momento, que é onde a gente passa aí para a explanação sobre as ações do governo e ao representante, né, os representantes da Secretaria do Estado da Saúde de Santa Catarina. O ideal seria o próprio secretário, mas vamos entender aqui a sua ausência. No terceiro momento, passarei a fala para os representantes, tá? Que terão 5 minutos, e a cada intervalo entre um e outro, a gente passa a palavra para o representante do Estado, do secretário, para fazer um adendo, uma observação sobre o possível questionamento que o participante tenha feito. No final, darei os encaminhamentos que foram tomados aqui de acordo com o que for debatido nessa audiência. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra para a senhora Raquel Ribeiro Bittencourt, superintendente de Vigilância em Saúde, que representa aqui hoje o doutor André Mota Ribeiro, secretário de Estado da Saúde de Santa Catarina. Raquel, muito obrigado pela sua participação. Foi um desabafo aqui ao secretário, porque eu realmente, para nós, e acredito que todos nós participantes aqui gostaríamos da presença do secretário, nada contra a senhora, mas, de qualquer forma, agradeço a sua participação, espero que tenhamos um bom debate, uma boa audiência pública, e obrigado. Boa tarde, deputado Gessé Lopes. Eu não sei se temos mais algum deputado participando, mas boa tarde aos representantes da área de eventos. Com alguns a gente já teve a oportunidade de conversar várias vezes, doutor Gustavo, aqui da COJUR,
da Secretaria de Estado da Saúde. Deputado, em primeiro, assim, tem questões que o senhor colocou que não são da minha área, e eu me abstenho de responder, por exemplo, a questão de leitos, tá? Porque a minha área é vigilância em saúde. Que eu acho que é o que vem de maior interesse aqui dos representantes dessa atividade econômica da área de eventos. Primeiro, eu queria dizer, a gente nunca teve oportunidade de conversar, deputado Gessé, mas o estado de Santa Catarina, assim como o estado de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, construíram ferramentas de monitoramento da situação da pandemia no seu território. Minas tem um programa chamado Minas Consciente, Rio Grande do Sul uma matriz similar à nossa, o estado de São Paulo também tem uma ferramenta de acompanhamento que também gera bandeiras com cores para suas regiões de saúde, e a partir dali são estratificadas as atividades que vão retornando conforme o grau de risco vai diminuindo. A nossa matriz, eu já tive a oportunidade de conversar com vários dos representantes do segmento de eventos que aqui estão, ela é composta por 4 dimensões e cada dimensão tem um conjunto de 2 indicadores. É uma matriz complexa que faz um cálculo que vai resultar esse cálculo numa bandeira, numa cor para a bandeira, para a região, que vai do vermelho, que é o nível gravíssimo, ao nível moderado. Em todas as nuances de cores que passa pelo laranja e o amarelo, nós estamos em pandemia, inclusive no nível azul, que ainda não atingimos. Lá em Minas Gerais é o nível, eles chamam de onda verde, dão outras denominações, mas a ferramenta é muito similar. Quando nós atingimos um nível gravíssimo, significa que nós estamos com alta transmissão, muita internação e muitos óbitos. E à medida em que a velocidade de transmissão vai diminuindo, nós vamos evoluindo para níveis menos graves da pandemia. Como está Santa Catarina hoje? Amanhã nós publicaremos a matriz que rodou hoje. Nós estamos com 8 regiões no nível grave, laranja, e 8 regiões no nível alto, amarelo. Sabemos que a estratificação, ela segue um padrão epidemiológico acordado em Santa Catarina com os nossos infectologistas, os nossos especialistas em epidemiologia, em vigilância sanitária, com o pessoal da assistência, para chegar a esta ferramenta. Estes ajustes de liberação das atividades, eles seguem a lógica. E, deputado Gessé, eu creio que não tem ninguém do Ministério Público aqui participando, mas o doutor Gustavo, da COJUR, que recebe todas as demandas que chegam para a Secretaria, recepciona inúmeras demandas do Ministério Público. Ele nos questiona diariamente o embasamento epidemiológico para liberar ou não uma atividade. Principalmente aquelas que liberamos, todas passam pelo questionamento do Ministério Público, de qual o embasamento técnico. O senhor há de convir, os senhores hão de convir sobre o peso da responsabilidade que está nos nossos ombros. O peso de liberar e ter mais adoecimento ou óbitos, de não liberar e ter um grande prejuízo na vida das pessoas, na economia do Estado. Então, não é um equilíbrio fácil e simples. Se fosse simples, já estaria resolvido. Tudo aquilo que gera muito debate é complexo, né? E nós podemos prolongar esta discussão se nós tivermos aqui epidemiologistas discutindo. Eu vou sintetizar dizendo que nós fomos fazendo as liberações num primeiro momento, quando fechamos tudo lá em março, para ganhar tempo de estruturar os serviços de saúde, de modo que ninguém que precisou de assistência ficou desassistido. Em seguida, nós tivemos que ir liberando atividades essenciais na questão de alimentação, de combustível, de manutenção de veículos, e fomos entendendo a cadeia produtiva que envolvia uma atividade essencial que estava na linha de frente, e tudo que estava por trás dela para ela funcionar. Por exemplo,
para uma farmácia se manter aberta, as distribuidoras têm que estar funcionando, as indústrias têm que estar funcionando, o transporte tem que estar funcionando de medicamento. Então, ao compreender isso, a gente foi flexibilizando e fomos deixando as atividades de maior impacto de circulação ou de concentração de pessoas para o final. E os eventos, de modo geral, né, os eventos corporativos, enfim, as feiras, os eventos, as casas noturnas, foram deixadas para o final, né? Sobre a leitura e sobre a comparação que fazemos com outros países que entraram na pandemia antes de nós e já estão na segunda onda. Países que liberaram as casas noturnas e tiveram que fechar por conta de surtos. Países que flexibilizaram muito mais cedo e tiveram que retroagir. Porque o tempo todo nós estamos equilibrando com a capacidade de assistência. Porque é uma doença terrível, nós ainda não conhecemos tudo sobre ela, conhecemos muito pouco do efeito dela em crianças, conhecemos muito pouco do efeito dela em nós adultos também, tanto que as primeiras pessoas que adoeceram e foram a óbito, hoje a gente diz, se elas estivessem adoecendo hoje, provavelmente não iriam a óbito, porque hoje nós temos um pouco mais de conhecimento do que tínhamos lá atrás. E nesse formato, a gente tem que ir com cautela na liberação, com cautela, para não aumentar a transmissão. O momento que Santa Catarina vive é na iminência da segunda onda, principalmente aqui na Grande Florianópolis, e nós estamos tendo um acréscimo diário de mais de 1.000 casos. Hoje foram 2.000 e poucos casos. Hoje nós temos 11.063 casos ativos. São pessoas que estão doentes e 10% delas vão precisar de assistência hospitalar. Então, essa dosimetria do que abre e do cuidado com a situação, nós temos que ter o tempo todo. Mesmo assim, nós ouvimos exaustivamente a área dos eventos sociais, né, dos casamentos, das festas de aniversário, formaturas, as casas noturnas, as feiras, exposições, congressos, e fizemos algumas flexibilizações considerando as dificuldades que relataram, inclusive essa que o senhor falou. Hoje a região está no nível alto, semana que vem ela está no nível grave. E esta variabilidade, deputado Gessé e senhores, não está sob a nossa governança. Porque no momento que nós liberamos o alerta de como está a situação epidemiológica de uma região, cabe ao gestor municipal, cabe à região de saúde, que tem ali um conselho, uma comissão intergestora bipartite, cabe a esta região tomar medidas mais restritivas até do que aquelas que o Estado coloca, para que ela se mantenha naquele estado melhor ou ela evolua de um estado mais grave para o melhor. Só que nós estamos num ano eleitoral, né, de eleições municipais, e todo mundo sabe como isso influencia. Inclusive a tomada de decisão de restringir mais. Ora, entendendo tudo isso, nós publicamos no dia 23/10 uma revisão da portaria 710, que trata dos eventos sociais, e aí eu já falei com o pessoal da área, nós, quando tratávamos com essa terminologia, não considerávamos as casas noturnas pelo entendimento que tivemos de que eram eventos organizados para um determinado segmento, um casamento, uma formatura, um aniversário. Então, nós revisamos a 710, através da portaria 821, no dia 23/10, e liberamos esses eventos no nível grave, laranja, para acontecerem com 30% da ocupação do espaço, no nível alto para 50%, no nível moderado 70%. Elas estavam liberadas a partir do nível alto e a partir de uma reunião que tivemos há cerca de 10 dias atrás, talvez um pouco menos, a gente fez a revisão. As casas noturnas, que é a portaria 744 que regulamenta, estavam previstas para o nível moderado, o nível azul, que a gente não sabe quando vai alcançar. E nós entendemos o que o Jabson explicou muito bem, o Sandro, representante também do segmento, explicou, da dificuldade de alguma concorrência que estava havendo com restaurantes. Então, nós liberamos para o nível alto, nível alto.
não liberamos para o nível grave, porque é um nível ainda de muita transmissão. E pelo tipo de atividade, onde as pessoas elas vão passando a noite e vão perdendo um pouco ali os controles sobre o uso de máscara, vão bebendo e tudo mais, nós entendemos de não liberar no nível grave, sim a partir do nível alto, com 30% de ocupação. Então, vocês têm hoje 8 regiões, eu não sei quantos municípios representam, terei que fazer a conta aqui rapidamente, em que podem já voltar a trabalhar. E quando chegar no nível moderado, pode trabalhar com 50%. Hoje nós estamos publicando a portaria, que ainda está sem número, mas eu acho que eu passei para o Floriano, já tem o número aqui, mas é a revisão das 716 de feiras e exposições, permitindo no nível grave com 25%, 50% nível alto, nível moderado 70%, e também para 715, que trata de congressos e afins, 25% no nível grave, nível alto e moderado já estava regulado 50% e 70%. Então, nós fizemos esta flexibilização, entendendo o que os senhores nos trouxeram, que estruturam o pessoal da área de casamentos, por exemplo, né? Falou, poxa, a gente organiza e daqui a pouco a região muda, já não tem mais como acontecer. Os próprios órgãos de fiscalização também nos colocaram a dificuldade de fiscalizar, com um intervalo muito pequeno de uma semana entre um nível de risco e outro, né? Nós precisamos, já nos sugeriram fazer essa avaliação quinzenal, mas ela é complicada para a gestão. Nós temos que fazer semanalmente. Mas, deputado, está aqui conosco também o deputado Ismael, né? Eu vi. Senhores, a gente precisa, e eu falei ontem para um dos segmentos econômicos, eu já não me lembro mais qual, que a gente conversa com tanto, que o Estado brasileiro, o Estado de Santa Catarina, o mundo inteiro, teve que aprender, os gestores públicos, a fazer a gestão sobre uma pandemia. Porque as ferramentas de gestão de tempos de normalidade não servem para o tempo de pandemia. Da mesma forma, os senhores empreendedores têm que aprender a fazer gestão em tempo de pandemia, né? Quando nós temos a liberação com um percentual para um determinado nível, não vão no limite desse nível. Trabalhem com um pouquinho menos para ter uma margem de negociação se o nível mudar na semana seguinte. São estratégias de gestão que a gente está aprendendo. Então, vocês têm que ter essa margem de flexibilidade, já que a gente estendeu ali para trabalhar em 3 níveis, na maioria, com exceção da casa noturna, que está em 2 níveis, né? Então, desta forma, nós vamos fazendo os ajustes. Mas, deputado, nós estamos entrando numa segunda onda. E o nosso grande medo, que a gente conversa aqui no comitê, é que antes de acabar a primeira onda, e é o que está acontecendo, nós estamos começando a ver um movimento de crescimento da transmissão, tanto que há uma semana atrás nós tínhamos 6 mil e poucos casos ativos, hoje estamos com 5 mil casos ativos a mais, quer dizer, pessoas que estão doentes, 5 mil a mais. O grande medo é termos, a primeira onda não acabou, vem a segunda e a gente ter um tsunami, né? É de, em algum momento, a gente saturar a assistência e não poder dar assistência a quem adoece. Porque agora nós temos um pouco mais de conhecimento e não estamos mais dizendo para as pessoas aguardarem a sentir falta de ar. Elas têm que procurar assistência tão logo apresente algum sintoma, né? Então, eu encerro aqui a explanação que eu coloquei, só dizendo que hoje sai mais 2 portarias, né, fazendo a alteração aí de lotação e permitindo a atuação no nível grave, e as outras já foram publicadas. Obrigado, Raquel. Eu passo a palavra para o deputado Ismael. Ele está aí ainda? Acho que ele saiu, né? Está aí? Deputado Ismael, você quer a palavra? Ativa o seu microfone, deputado Ismael. Deputado GC, estou acompanhando aqui, estamos na estrada, na verdade tem uma audiência aqui na Penha também, mas me sinto satisfeito aí com as colocações, ok? Obrigado. Tá bom, obrigado. Então, o primeiro participante, senhor Doreni Isaías
Caramori Júnior, presidente nacional da ABRAP, Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, de Santa Catarina. 5 minutos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde ao nosso querido deputado Gessé. E, em nome dele, saudar os demais parlamentares e a casa, que cumpre o papel de fazer essa integração aí da sociedade com o governo, diálogo importante e fundamental. Também registrar uma saudação à doutora Raquel, que tem recebido aí o setor com alguma frequência. A nossa presidente regional, que é a Eveline, nos reporta aí uma sequência grande de contatos e evoluções, nem sempre como a gente gostaria, mas dentro aí de uma racionalidade que eu acho fundamental aí para a construção. Eu, como disse o deputado, sou o presidente nacional da nossa entidade, acabo tendo a oportunidade de fazer esse tipo de evento em vários estados, né? E registro, portanto, que, obviamente, coincidentemente, Santa Catarina é a base de boa parte dos negócios do nosso grupo. Então, aqui me sinto até mais em casa. Registro, portanto, que há, sem dúvida, pontos positivos na política aqui. Eu acho que devo concordar com a Raquel no sentido de dizer que Santa Catarina, sem dúvida, estabeleceu um sistema de monitoramento, embora, na minha opinião, bastante duro, mais duro do que outros estados. É um sistema, enfim, padrão, é um sistema que tem recorrência, né, e que permite a gente acompanhar a evolução da pandemia, portanto, é um ponto positivo. Também, como ponto positivo, registro esse método de bandeiras, né, e a tentativa de antecipar o planejamento através de fases, também um ponto positivo, né, e a existência de diálogo, que em muitos estados, como eu disse, nem isso há. De modo que não são só temas negativos aí que a gente traz, mas, obviamente, alguns temas assim que nos causam algum tipo de inquietude e que nos cumpre aí a obrigação de comentar. O primeiro é do envolvimento do Ministério Público, acontece não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil, e nesses casos me parece que o que mais faz sentido é trazê-los à mesa para que ouçam também os mesmos pontos que a gente tem a trazer, né? Não o governo ser apenas um filtro que acaba recebendo pressão da sociedade, pressão do Ministério Público. Talvez a gente tenha que colocar todo mundo na mesma mesa, seria fundamental, talvez até que tivessem aqui participando com a gente, para justamente ouvir essas mesmas inquietudes que o governo ouve. A gente sabe da dificuldade, do desafio da gestão em pandemia. Segundo ponto, que eu acho que também é fundamental registrar, né, e aí nesse ponto um contraponto aí construtivo ao que a Raquel falou, sobre a segunda onda, com exceção da Coreia do Sul, que foi um país que abriu as casas noturnas, todos os demais países que entraram numa segunda onda não abriram as casas noturnas e nem os eventos de grande porte. Eles abriram exatamente o que já está aberto no Brasil, praias, parques, etc. E, portanto, a segunda onda não decorre da abertura dessas casas, e a gente monitora isso nacionalmente, junto com os principais players aí de entretenimento que operam fora do Brasil. A informação é essa, assim, né? Os países que voltaram aí, principalmente os europeus, né, para a segunda onda abriram, foram as mesmas coisas que nós também já abrimos: restaurante, praia, parque, etc. Portanto, dar ao entretenimento, aos eventos, a condição de que ele é um transmissor que eventualmente levou uma segunda onda os outros países e pode nos levar a uma segunda onda, não é justo. E eu acho que nesse ponto aí vale essa contraposição importante. Também, do ponto de vista de gestão, apontar que no caso dos eventos, diferente de casas de restaurantes ou de outros shopping centers ou de outros setores, a gente não consegue fazer um planejamento tão, como a senhora colocou, assim, tão aproximado de, faz um pouquinho menor, um pouquinho maior, que aí você pode estar numa bandeira, na outra bandeira. No nosso caso, é o caso de ter o evento ou não ter o evento, né? Depois você coloca o evento na rua, se variar a bandeira,
a gente tem uma dificuldade enorme em tirar o evento da rua. Então, assim, não tem no nosso segmento a margem, como a senhora colocou. Portanto, acho fundamental registrar, assim, que a gente precisa encontrar uma ferramenta de previsibilidade com prazo maior do que o previsto atual, porque hoje uma determinada região, exemplo, Balneário Camboriú, está na bandeira amarela, essa região lança o evento. Senhor Dorani, mais 30 segundos para finalizar, por favor. Tá ótimo, volta para a bandeira laranja, a gente precisa encontrar de alguma forma uma certa previsibilidade. E ao final, assim, só para registrar o último ponto, eu sei que outros colegas devem falar em seguida de mim, encontrar uma coerência entre os tipos de atividade. Assim, embora tenha compreendido a sua interpretação, na minha opinião, não faz sentido as bandeiras entre eventos sociais e eventos com ingresso vendido tenham uma diferença entre as bandeiras. No final, afinal de contas, a diferença entre uma atividade e outra é apenas a venda de ingresso, que é um processo hoje na maioria dos empreendimentos eletrônicos e tal. Então, assim, com esses pontos, registro que há, sem dúvida, temas a comemorar na gestão aqui do Estado, mas há alguns contrapontos específicos do nosso setor que eu sei que já são colocados costumeiramente à senhora, que recebe o setor, mas que não nos custa frisar e reforçar nesse momento, agradecendo novamente a Assembleia pela oportunidade e a senhora por nos ouvir. Obrigado, senhor Dorani. Passo a palavra agora para a senhora Eveline Hort, diretora de Assuntos Legais da ABRAP, de Santa Catarina. Boa tarde a todos. 5 minutos, por favor. Obrigado. Obrigado, deputado. Quero reforçar a importância desse ato de hoje, de estarmos aqui juntos, reunidos, para realmente avançarmos nessa questão tão importante que é o nosso setor. Gostaria de fazer um agradecimento especial à doutora Raquel, que realmente, durante esse tempo todo, sempre esteve disposta a dialogar, mesmo que a gente tenha reclamado e não chegado nos patamares que a gente gostaria. Eu gostaria de reforçar alguns pontos nos seguintes aspectos. Eu acho que é fato que hoje praticamente não existe mais isolamento social no Brasil. Isso é um fato. E a nossa atividade, ela não contribuiu de maneira nenhuma para nenhum acréscimo na curva de contaminação da Covid, porque nós estamos parados exatamente há 8 meses. Eu acho importante introduzir isso, porque a gente tem discutido isso muito na ABRAP, que nós que trabalhamos com evento corporativo, onde trabalhamos com o cadastro das pessoas que frequentam, seja o teatro, o cinema, porque nós trabalhamos com ingresso digitalizado, uma palestra, nós temos uma maneira muito concreta e objetiva de colaborar com as secretarias de saúde, com o Ministério da Saúde, porque nós somos o maior banco de eventos de informação da circulação das pessoas. Eu acho que esse é um aspecto muito, muito importante e que pouco foi falado até hoje de como o nosso setor pode ser colaborativo. Então, nesse sentido, eu gostaria ainda de colocar mais 2 questões. Uma é bem concreta e objetiva, que se estudasse um formato de liberação das taxas, por exemplo, como a taxa do bombeiro, que é paga para fiscalização dos espaços, sendo que os espaços estão fechados. Então, a gente tem ouvido relato de associados, de colegas, que pagaram a taxa para uma fiscalização do bombeiro, que é fundamental, só que esse espaço está sem faturar há 8 meses. Então, deveríamos ter um estudo de uma isenção desta taxa para a sobrevida desses espaços tão importantes na economia como um todo. Eu acho que, nesse momento, seriam esses os pontos que eu queria colocar. Não quero ultrapassar aqui o meu limite do tempo, mas reforço que, realmente, o fato é que não temos isolamento social mais. Vamos liberar os eventos com responsabilidade. E, doutora Raquel, realmente seria muito importante a liberação
do decreto referente a teatros e cinema, que eu não vi nenhuma menção a esse respeito, e que a gente igualasse, tá? Igualasse realmente todos para a bandeira laranja, em percentuais diferentes, mas que a gente começasse a trabalhar nessa perspectiva. Senhorita Eveline, parabéns pela proposição. Eu vou passar agora a palavra para a doutora Raquel, para ela fazer adendo sobre as duas primeiras falas. Raquel, 5 minutos, por favor. Então, a Doreni, né, você fez menção aos países que entraram na segunda onda, que o setor de eventos não tinha nada a ver, mas a Itália, sim, detectou surtos, a Coreia, a Espanha, em locais de maior aglomeração, e por acaso são os lugares onde os jovens mais procuram. Tanto que a Itália coloca que a liberação das suas discotecas e casas noturnas, eu não estou culpabilizando o setor, pelo amor de Deus, não é isso, mas pela característica de atividade, na Itália eles chamam de um rejuvenescimento do Covid, que é, ao invés das pessoas de mais idade estarem adoecendo, são as pessoas mais jovens e adoecendo de forma muito grave. Então, assim, a nossa vontade, ela libera tudo, tá? Libera e vamos pagar para ver. Só que o preço é muito alto, nós temos uma responsabilidade muito grande sobre o nosso ombro. E nós temos que olhar parâmetros, sim, internacionais, para ver como a situação se comporta lá fora. Quanto ao que foi falado a respeito de taxas, eu acho muito coerente o que vocês colocam, e nós já conversamos em outros segmentos, que isso pode sim, deputado, ser preposição da Assembleia de isentar das taxas de alvará sanitário, das taxas de bombeiro e outras aí que possam, durante esse período de pandemia, isso daria um alívio, né, ao segmento também, mesmo que retomando, porque está retomando com restrição. E creio que se aplica não somente a este, mas a outros também. Mas aí não é já da minha competência, não é da minha alçada, né? Não compete à minha área, mas pode ser encaminhado para o setor governamental competente. É isso que eu tinha para falar. Obrigado, Raquel. Vou passar a palavra para a senhora Gabriele Mafioletti, coordenadora de movimento de rua. 5 minutos, por favor, Gabriele. Pode. Seu microfone não está pegando, Gabriele. Até está ligando. Tenta sair, entrar de novo. Vou passar a palavra para outro e te deixo para a próxima, tá bom? Vamos passar agora a palavra para Daiane Save, líder também de movimento de rua. Olá, estão escutando? Tudo certo, pode falar. Certo. Cumprimento a você, deputado Gessé, o deputado Ismael, que saiu agora há pouco. Me cumprimento também a Raquel e os demais participantes. Eu faço parte dos eventos sociais, que são eventos de aniversário, casamento, batizado, formatura e afins. Fiquei muito feliz com a portaria, com a mudança da portaria 710, que na verdade mudança para a portaria 821, a qual liberou os eventos sociais a nível laranja, com 30% da capacidade de cada estabelecimento. A minha única dúvida, eu até já troquei algumas mensagens com a Raquel, por conta dela já me conhecer há algum tempo, que eu já estou incomodando ela há algum tempo também em relação ao setor de eventos. Mas a minha dúvida que surgiu em relação à portaria 710 é a questão do playground para buffet infantil, pista de dança e mesa de 8 lugares. Na nossa portaria 710 não é mencionado esses três segmentos, a playground. Só que, ao meu ver, por exemplo, o playground hoje está liberado para shoppings. Então, eu vejo que com todos os cuidados de segurança e todo o protocolo, poderia ser liberado para eventos sociais. Ou se já está liberado, se o que está na portaria
se não, ou seja, o que não está na portaria poderá ser trabalhado e seguir somente o que está na portaria. Então, isso eu fiquei com uma certa dúvida, eu peço até desculpa para a Raquel, porque a gente teve uma reunião em Florianópolis, a gente comentou na questão da unificação das portarias de casa noturna e eventos sociais, e acabou passando despercebido essas questões que deveriam ser debatidas na reunião junto com o COIS e o Ministério Público na segunda-feira passada. E por isso surgiu essa dúvida, com a pista de dança também, ou somente pode a mesa ao redor e a pessoa levantar, lógico, com máscara, porque tem que manter o distanciamento de 1,5 metro, ok? E a mesa de 8 lugares, porque a gente procurou na portaria, não existe, não tem essa menção de 8 lugares, se são somente 6, conforme os restaurantes. Só que já soube que acabei não tendo tempo de ler a portaria para restaurantes também, mas eu soube hoje à tarde, porque veio essa pergunta para mim, na verdade, hoje à tarde, que em restaurante já está liberado 8 pessoas na mesa. Então, se permaneceria a mesma consideração em restaurante para eventos sociais. Talvez, juridicamente, a portaria 710, junto com a portaria 744, que fala sobre casas noturnas, em relação à pista de dança, talvez estariam juntas. Na verdade, é somente essas minhas dúvidas para que eu possa realmente passar para o pessoal, porque agora estamos voltando, né, com o amarelo aqui na região ANREC e para o estado todo de Santa Catarina na região laranja, 8 regiões no laranja e 8 regiões no amarelo, para que a gente possa realmente trabalhar dentro de todos os protocolos de segurança e sanitário. Somente essas minhas dúvidas e agradeço a oportunidade. Chamo mais um, Gustavo, agora. Passo a palavra para o senhor Gustavo Canto, consultor jurídico da Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina. Neste ato, representando o doutor André Mota Ribeiro. Deputado, boa tarde a todos. Deputado Gessé, deputado Ismael, doutora Raquel, mais participantes da audiência. Bom, eu quero fazer 2 breves comentários só. Na verdade, são 3. Primeiro, que as decisões da Secretaria, de fato, elas são compartilhadas com outras agências, notadamente o Ministério Público é bastante atuante nessas tomadas de decisão. Então, a gente tem uma dificuldade de encontrar um equilíbrio, porque normalmente somos questionados a respeito da decisão tomada e nos cobram um embasamento técnico para que justifique este ou aquele caminho. Também é importante registrar que o modelo adotado em Santa Catarina, ele basicamente é semelhante a vários outros, aquele adotado em vários outros estados e até em outros países. O que a gente está fazendo nesse momento de fato, fazendo escolhas com base em elementos científicos, mas muito também da observação, do conhecimento que as equipes técnicas têm de outras situações semelhantes, mas que nem de perto, nem de longe tem a dimensão que essa pandemia tomou. E, em momento algum, a Secretaria ela é insensível aos anseios dos diversos setores, que, de fato, sentiram muito, sim, o impacto desse fechamento já bastante prolongado. Mas é importante destacar também que, nos últimos meses, houve um contínuo e progressivo distensionamento dessas medidas de restrição. Hoje a gente já tem bastante segmentos que retomaram, já com regramento, mas que retomaram suas atividades. Então, o trabalho ele tem esse objetivo, permitir que os setores voltem, mas com segurança sanitária, que é o que nos orienta, sob pena da gente correr o risco de daqui a pouco ter que voltar atrás. É uma preocupação muito grande. Este aumento de casos nos últimos dias, umas semanas, ele já começa a refletir na taxa de ocupação de leitos de UTI, que é a grande preocupação,
A gente tem receio de que uma retomada desenfreada ela possa trazer impactos sobre os leitos de TI, aí a gente talvez não consiga administrar a crise tão bem como foi até agora. E aproveitando o gancho, sobre especificamente, eu até busquei essa informação, ela também não é da Cojur, mas eu busquei essa informação sobre a desabilitação de 40 leitos de UTI no Oeste, deputado, e a informação que eu obtive foi a seguinte: a habilitação e desabilitação de leitos, ela não compete à Secretaria, isso é o Ministério da Saúde. E os leitos foram desabilitados por uma baixa ocupação naquela oportunidade. Então, é muito um retrato daquele momento. Mas o Ministério já reabilitou 5 desses leitos no primeiro momento. Essas informações eu obtive na área técnica, elas são informais, mas quem me passou a informação me garantiu que elas estão corretas. Ontem foram habilitados mais 10 e devem ser a portaria de habilitação deve ser publicada nos próximos dias. Então, dos 40, já temos 15 aí já em reabilitados ou em via de serem novamente habilitados. Há 25 que ainda estão num processo de habilitação, de nova habilitação. O secretário teve uma conversa com o Ministério da Saúde para permitir que esses leitos voltem a ser habilitados. A secretaria reapresentou a documentação. E esses leitos eles estão sob a gestão do município de Chapecó. Então, essa tramitação na secretaria ela é muito de receber os documentos e encaminhar. Mas, normalmente, nessas situações, cabe ao gestor local fazer esse pedido, né, junto na secretaria, que aí sim remete ao Ministério. Então, só esse é o panorama que a gente tem da área técnica, né, que esses leitos eles eram de responsabilidade do município, a secretaria, evidentemente, não está se eximindo, mas o papel é mais de intermediar essa relação entre o município e o Ministério da Saúde. Eram essas as observações que eu queria fazer no momento. E agradeço pela oportunidade. Deixa eu pegar aqui. Obrigado, senhor Gustavo. Só reiterando que, de fato, o Ministério Público concorda, o Ministério da Saúde Federal ele concorda com tudo isso, mas, na verdade, a solicitação ela precisa ser feita para a reabilitação de 3 em 3 meses, né? Então, faltou um pouco só de atenção da Secretaria do Estado, já que a saúde ela é de extrema importância, né? Então, por causa de uma falta de atenção ali, 40 leitos de UTI foram desabilitados, mas que bom que já está sendo organizado o retorno deles. A palavra agora passo para a senhora Gabriele Mafioletti. Não conseguiu retornar? Para, então, o senhor Jabson Miller, coordenador de movimento de rua. 5 minutos, Jabson. Estão me ouvindo? Tudo certo, Jabson. Boa tarde, deputado. Quero agradecer essa audiência pública que o senhor tomou à frente de marcar, dizer que é muito importante para o nosso setor ter alguém dentro da Assembleia que dê voz a tudo que a gente está falando aí na rua. Quero também agradecer a Raquel em ter nos atendido semana passada, lá onde a gente pôde conversar também, e cumprimentar os membros da ABRAP que se fazem aqui presente, associação do qual a gente também participa. Anotei alguns pontos aqui que chamou a atenção, a doutora Raquel, né, citou que todos os setores, eles têm 3 níveis ali para poder retornar suas atividades, laranja, amarelo e o azul. Nós, do setor de eventos, temos só 2. E vai ao encontro do que o Doreni falou, né, dessa preocupação de se fazer o evento e daqui a pouquinho, na semana seguinte, nós não poder mais realizar o evento porque a bandeira mudou. A gente não tem uma margem de segurança para poder trabalhar. Marca um evento, daqui a pouquinho muda a bandeira, por números mínimos, a gente acaba perdendo. Então, todos os setores da economia têm 3 possibilidades, né, de retornar com capacidades, com alguns protocolos diferentes, e nós, o setor de eventos, somos os únicos que temos apenas 2 opções, ali no amarelo e também no azul. Quero dizer que é visível, né, esse aumento aqui em Santa Catarina, mas isso não se dá por conta dos eventos, e sim pela liberação de todos os outros setores que estão acontecendo. Restaurantes estão virando baladas, casas estão virando baladas, chácaras estão virando baladas,
tudo está virando balada, né? Está virando festa. E aos olhos do governo, do poder público, que não consegue fiscalizar isso e não vai conseguir nunca fiscalizar. Esses eventos que acontecem, né, também fogem das regras sanitárias, alguns, e outros também das regras de segurança, ali de bombeiros e tal. Um restaurante não tem saída de emergência suficiente para fazer uma festa. As casas que estão sendo realizadas festas clandestinas também não têm isso. Só queria colocar esse ponto para chamar a atenção das autoridades, que não tendo eventos legalizados, que é o nosso caso, esses outros tipos de eventos vão acontecer porque as pessoas não estão mais em isolamento social e vão acabar aí, né, fazendo o que bem entende e estão fazendo. E não pode o Estado achar, né, hipocrisia o Estado achar que simplesmente não liberando o evento está tudo resolvido. Não está resolvido. Não liberando os eventos, vocês têm um grande problema, que são esses que eu acabei de citar. E também, até hoje, né, a doutora Raquel falou, já estive conversando com a doutora Raquel, não se tem uma explicação lógica do porquê se separa eventos sociais de eventos privados. Até hoje eu não consegui ouvir, nessa reunião ainda não consegui ouvir em outras reuniões, estive com o secretário, com a doutora Raquel, o porquê disso. Por que o evento social pode retornar no laranja e o evento privado não? Eu tenho uma casa noturna, se alguém me procurar aqui, eu posso alugar para fazer uma festa, mas eu não posso fazer a festa. Então não existe lógica disso. Eu posso alugar meu lugar para fazer um casamento, mas eu não posso fazer uma festa, porque eu estou no setor laranja. Qual é a lógica que o governo dá em relação a isso? E eu já fiz essa pergunta várias vezes e não se tem uma resposta para isso. Então eu gostaria de deixar esse manifesto aqui e, se pudesse, os representantes do governo dar essa resposta, por que separar eventos sociais de eventos privados. E dizer também que os eventos foram liberados ali no setor amarelo para retornar, tem algumas regiões que vão retornar, mas os empresários que querem fazer os eventos, eles estão com medo de fazer, porque não se sabe, né? Existe ali uns protocolos que não tem como seguir. Querer fazer um evento e não ter pista de dança é uma coisa impossível, isso praticamente, porque como é que tu vai, né, fazer as pessoas ir para uma festa e ficar sentado o tempo inteiro? A gente aceitar isso, né, estar concordando com algo muito errado, ao meu ver. E dizer que já existe, né, nas limitações de 30% a 50% essa diminuição, então isso já iria ser o fator que vai fazer com que as pessoas não fiquem aglomeradas, que as pessoas não fiquem próximas da outra. Uma casa que cabe 1.000 pessoas, tu colocar 300 pessoas, obviamente a aglomeração vai ser menor. Então, acho que os índices, se ficar apenas nos índices ali de 30% a 50%, já é o suficiente para tentar evitar a aglomeração de pessoas. E eu acho que o governo precisaria ver isso, porque senão vai ser uma enxurrada de denúncias, uma enxurrada de processos contra os empresários da noite se retornar dessa forma. Então, são alguns pontos, né? Acho que os outros colegas conseguiram também falar bem, deputado, sabe? Nessa questão dos eventos, ali o Doreni e também a Eveline. E de minha parte seria isso, né? Eu gostaria de uma resposta aqui hoje do porquê do governo separar eventos sociais e privados. Foi bom retornar no amarelo? Foi, mas é uma insegurança muito grande ter só 2 níveis para poder trabalhar. Parabéns pelas colocações, Jabson. Eu vou passar a palavra para representantes do governo para que possam nos responder essas importantes questões. Pode ser para a Raquel ou para o Gustavo, vocês decidam. Obrigado. Então, vou começar aqui a responder o Jabson. Jabson, quando o setor de eventos, de modo geral, nos procurou, liderados aqui pelo Floriano, a área de eventos sociais, liderada pela Daiane, nós em nenhum momento tínhamos entendimento que casas noturnas poderiam ter essa denominação também. Tínhamos o entendimento como casas noturnas, como outros estados também têm esse entendimento. Minas, por exemplo, tá? Rio Grande do Sul, que liberou agora com vários regramentos. Então, foi nesse entendimento que nós fizemos em portarias separadas. E a outra questão é que, no nível grave, neste momento, pelo menos do comportamento da pandemia no estado de Santa Catarina, que está voltando a crescer, é um tipo de atividade que nós temos que ter cuidado, sob pena de nós termos surtos muito próximos um do outro e temos que retroceder. Tudo que nós queremos é não ter que retroceder.
E assim, senhores, por mais que a gente compreenda, né, e seja solidário com todos, com todas as atividades que estão tendo perdas nesta pandemia, nós não estamos em tempos de normalidade. Infelizmente, não tem como liberar como se nada fosse nada, né? E sim, nós proibimos a dança, somos um bando de chato mesmo, sabe? A gente incomodou o pessoal, não gosto de dançar, não danço, não é porque eu não sei dançar que eu proibi, mas, inclusive, Daiane, nos teus eventos também. Por quê? Porque são coisas de muita proximidade. Aí você pode dizer, não, mas eu vou ter certeza que quem está dançando são as pessoas que coabitam. A gente não tem essa certeza. É muito difícil. Então, gera muita proximidade. Não está explícito na tua portaria, mas sim. Playground nós não liberamos, nem para shopping. Eu não sei de onde que saiu isso, não está autorizado. Não está autorizado. Mesa de 8 lugares ou 6 lugares, nós não vamos entrar nesse nível de minúcia. Nós entramos, sim, que tem que ter distanciamento entre as mesas e entre as pessoas, porque a transmissão se dá entre pessoas. Não me importa se a mesa tem 10 lugares, tem 6 ou tem 4, mas eu tenho que garantir que há um distanciamento entre as pessoas. Então, tem um nível de detalhamento que é impossível, a gente não pode chegar lá. O que mais que foi perguntado aqui que eu me perdi? Alguém falou um pouco antes, no primeiro bloco de considerações, sobre teatros e cinemas. Estão regulados para nível alto e moderado. Algumas situações também é o mesmo tipo de preocupação para a casa noturna para este momento de pandemia. Ambiente fechado de teatros e cinemas que não tem janelas, de difícil ventilação, difícil higienização, melhor dar uma segurada agora no nível grave. Pode ser, senhores, que daqui um mês ou um pouquinho mais a gente tenha um outro movimento dessa pandemia que nos permita rever essas classificações por faixa de risco. Mas, neste momento, é o que nós, dentro da vigilância epidemiológica, entendemos como seguro. Não é 100% do que vocês desejavam e nem nós o que desejávamos, mas é um meio termo que encontramos para que ninguém fique totalmente parado. E, Jabson, você tem hoje 8 regiões no estado que dá para trabalhar com a lotação de 30%. 8 regiões, dá uma olhada em quantos municípios isso representa. O que acontece de movimento de clandestinidade, eles vão acontecer tendo regulação ou não. Como eu falei na reunião que participamos aqui com o COIS, Jabson e Daiane, nós temos normas para a produção de medicamentos, mas existe medicamento falsificado. Nós temos normas para alguém atuar como médico, mas existem falsos médicos, existem falsos profissionais atuando. Então, não é porque tenho regra que eu vou inibir a irregularidade, ela sempre vai existir, né? E nós precisamos da fiscalização. Em tudo, nós temos falado e pedido um movimento da população de consciência, porque manter no nível de risco mais baixo, ou a gente evoluir para sair da pandemia, depende de cada um de nós, como cidadão e como empresário e como governo, de seguir as regras, das pessoas terem consciência que cada um de nós pode estar transmitindo vírus, então eu tenho que ter cuidado. Eu estou falando sem máscara aqui, que eu estou sozinha na sala, mas se eu tivesse com outras pessoas, eu estaria de máscara. Então, assim, nós estamos num momento que precisamos ter consciência, e a gente está vendo que as pessoas não estão com isso na cabeça. Acham que vai virar a folhinha aí dia 31 de dezembro e o vírus foi embora. Quem dera que fosse assim, não será, infelizmente, né? E até termos a vacina, sim, é mais provável que a tenhamos para o segundo semestre, e a vacina não será para 100% da população, ela será para os grupos de risco, ela não está sendo testada em criança, ela não está sendo testada em pessoas muito jovens, então será para os profissionais de saúde, forças de segurança, idosos, professores. Então nós vamos ter que continuar tendo cuidado. E agora é um momento de sacrifício para todos nós, não é 100% daquilo que a gente almeja, mas é alguma coisa para não ficar totalmente parado. 5 minutos, Raquel. Já finalizou. Tá. Primeiro, só, Raquel, com todo respeito, eu acho que o sacrifício está sendo dos setores, né? Nós, eu também, como deputado, não estou tendo nenhum sacrifício, porque estou tendo o meu salário aqui garantido, o que não é o caso do pessoal dos eventos.
Então, outra coisa aqui que eu peguei aqui, que num primeiro momento, você disse que estava melhorando, que as coisas estavam se encaminhando aí a essa flexibilização. Depois, num segundo momento, agora você disse que está tendo um surto atrás do outro. Teve um aumento realmente na quantidade de pessoas contaminadas pelo Covid, mas ao mesmo tempo teve uma diminuição na quantidade de mortos. Se tu pegar ali mais ou menos 75 dias antes do decreto e 75 dias depois do decreto do dia 18 de setembro. O aumento de quantidade de pessoas está muito relativa à quantidade de testes que tu faz. Então, uma coisa que tem que ser passada para as pessoas é a quantidade de teste realizada nos períodos. Porque se tu fizer 1 milhão de testes num período e depois tu fizer 5 milhões de testes no outro período, onde você fez 5 milhões de testes, você vai encontrar mais pessoas contaminadas. E isso parece que é importante passar, e isso a gente não tem esse dado. Né? Quantos testes foram feitos naquele período? Porque a quantidade de mortes morreu. A quantidade de mortes baixou, e geralmente ela está ligada a um percentual meio que padrão, né, da quantidade de pessoas acometidas para pessoas que morreram, que vieram a óbito. Então, não sei se você tem essa informação, primeiro, para definir se há um surto entre muito próximo um do outro, ou se está tendo uma melhora. Né? Só essa contradição ali que não consegui entender muito bem. E se existe uma forma de nos passar a quantidade de testes feitos, né? Antes e depois, por período, porque eu acho que isso é determinante para a gente definir a quantidade de pessoas acometidas pelo Covid. Só fazendo essa intervenção eu achei importante, e depois já passo a palavra de novo para a senhora Rita, Raquel, e depois passo a palavra para o próximo participante. Posso responder, deputado? Só estou pegando um dado. Por favor, aqui. Raquel. Quer que eu passe para outro e depois a senhora responde? Não, eu já peguei o dado que eu queria. Tá bom, aqui, obrigado. Só um pouquinho. O número de pessoas, de total de casos que nós temos hoje confirmados, a grande maioria deles foi confirmado por testagem. Por quê? Porque o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde também considera a confirmação do caso pelo quadro clínico epidemiológico. Então, são praticamente 250 mil casos confirmados, e nós testamos mais de 350 mil no Laboratório Central de Saúde Pública. Os testes rápidos aplicados pelos municípios, eu não tenho aqui este número. Sim, é verdade que o número de óbitos é menor, mas por quê? Porque nós estamos já há praticamente 6, 7 meses da pandemia, um pouco mais, né, 8 meses, e à medida em que ela vai passando, nós vamos tendo um pouco mais de conhecimento da doença, embora ela ainda seja uma grande incógnita. Sabemos hoje que a pessoa sintomática não deve esperar ter falta de ar para procurar assistência, como lá em março se entendia no mundo inteiro que era assim. Então, as pessoas estão sendo atendidas mais cedo e monitoradas, então, graças a Deus, estão morrendo menos. Justamente por isso, pelo tratamento precoce, o diagnóstico precoce. E dito assim, se você começar a ter febre e assim você já vai para assistência médica, não espera ter falta de ar. Isso está fazendo com que o número de óbitos seja menor. Mas no mundo inteiro, a segunda onda tem mostrado uma correlação diferente do que foi a primeira. Nós estamos tendo um número maior de casos e um número menor de óbito, porque já tem um pouco mais de assistência precoce, né? E da testagem, é verdade, quanto mais a gente testa, mais a gente vai tendo a confirmação. Mas o que para nós importa é o número de casos ativos, que hoje, no dia de hoje, são 11.063. São pessoas que estão em casa, estão doentes, estão com sintomas, e 10% disso vai precisar de assistência hospitalar. Então, este é um número que acende a luz vermelha ali para nós, dizendo que a semana passada nós tínhamos 6 mil ativos e agora está aumentando. E, deputado, nós não estamos tendo surtos nesse momento. Surto eu teria se, por exemplo,
aqui dentro da Defesa Civil, onde nós estamos alojados, eu tivesse 5 casos aqui, então eu consideraria um surto, porque nós estamos tendo espalhada essas doenças. Elas não estão concentradas num único local, estão espalhadas pelo Estado, embora algumas cidades se sobressaiam, cidades que têm uma população maior e têm algumas características, como é o caso de Florianópolis, de grande movimentação de pessoas por causa do turismo. Ok, então, fazendo mais um adendo antes de chamar o próximo. Como a senhora mesmo falou, não temos os números dos testes em município. Então, acho que fica um pouco... Não fica legal... Teste rápido, deputado, teste rápido. Teste rápido. Enfim, mas... Tá? Eles informam, eles constam como o número de positivos aqui, tá? Porque quando um teste rápido dá positivo, eles comunicam no sistema. Sim. Mas eu não sei dizer se o município que comunicou 100 positivo testou 300. Eu não tenho aqui essa informação. Posso buscar e lhe passar posteriormente. Esse dado ele é de extrema importância porque é definido a vida das pessoas baseado na quantidade de pessoas testadas, né? Quantas pessoas têm contaminadas. E isso determina a abertura de eventos, por exemplo. Então, a gente precisa saber esse detalhe, porque isso muda muito. Se a gente quiser, por exemplo, diminuir a quantidade de pessoas contaminadas, é só o mês que vem a gente fazer 100 testes. Aí a gente vai ter menos quantidade de pessoas contaminadas. Não é o único indicador. Então, não é o único indicador. Mas a gente precisa saber essa proporção, se ela é uma proporção padrão ou não, para a gente definir se está realmente aumentando ou diminuindo. Só um adendo aqui. Perdão, acho que não cabe aqui, mas se o senhor aceitar, em algum momento, a gente pode conversar diretamente com o senhor, ele explicando a matriz e a composição dos indicadores. Sim, podemos conversar, sim. Até porque o senhor é profissional de saúde também, né? Isso. Vamos conversar, sim. Muito obrigado, Raquel, pela disposição. Então, vou chamar o próximo orador, senhor... É isso aqui? Senhor Joelson Mendes de Medeiro, representante da minhaentrada.com. 5 minutos, por favor, senhor. Então, passo a palavra agora para o senhor Jackson Beltrame Lemos, representante da minhaestrada.com. Entrada.com. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado pela oportunidade, deputado Gessé, deputado Ismael, não sei se ainda continua no grupo aqui, e a dona Raquel, e a todos os demais participantes. A primeira vez que eu participo desse tipo de reunião, sempre acompanhei e escutei os relatos provenientes dos meus colegas, e sempre tive algumas dúvidas sobre os posicionamentos. Eu só queria levantar uma dessas dúvidas para a gente não se alongar muito. A doutora Raquel, ela classificou os eventos, foi classificado os eventos, ela está especificando os eventos sobre 2 classes, os eventos com cobrança de ingresso e os eventos sem cobrança de ingresso. Esses eventos sem cobrança de ingresso já estão liberados e os nossos com cobrança de ingresso não estão. A questão que ela colocou, é uma das preocupações, né, da Secretaria de Saúde, provavelmente para cobrança de ingresso, que ela está associando a parte de eventos simplesmente com o uso de bebidas, né, o consumo da bebida. Eu acho que isso pode estar sendo considerado como um agravante para a liberação dos eventos com venda de ingresso. Só que eu queria dizer para ela, e para ela ter mais conhecimento desse setor, que a bebida não é a mola propulsora desse segmento, vendas de ingresso. Dentro do processo de venda de ingresso, existem várias outras formas dos empresários que estão aqui dentro poder trabalhar de alguma forma e conseguir alcançar a receita. Por exemplo, uma casa de eventos que faria um show onde, sim, a bebida alcoólica era uma parte importante, ela pode se adaptar para fazer um workshop, para fazer uma palestra, cobrando ingresso, desde que tenha uma liberação para isso. Então, seria muito importante que a gente conseguisse testar o nosso segmento
de eventos com cobrança de ingresso, principalmente com setores que, segundo a Secretaria de Saúde, tem o medo, né, que não seja somente o caso das bebidas, que sejam os segmentos que têm o menor risco, comecem liberando com os menores riscos, dando segurança que esses eventos possam acontecer. Eventos que possam, eventos com cobrança de ingresso, com mesas. Por exemplo, hoje a gente tem situações que a gente pode fazer um evento completo com mesas com distanciamento, mas são eventos que precisam da liberação da venda do ingresso. E a gente precisa dessa condição, e a gente precisa viabilizar, que precisamos que a Secretaria entenda, viabilizar segmentos da área de eventos que possam voltar a funcionar, e não simplesmente pedir encarecidamente para a gente ficar esperando pacientes para uma solução, porque todo mundo está no sacrifício, como o deputado Gessé falou. Quem está com o seu salário, quem que não trabalha nessa área, que está com a sua vida trabalhando normalmente, é fácil falar isso. Mas a gente já está 8 meses sem nenhuma alternativa. O que a gente está buscando são alternativas para o nosso segmento, que depende de venda de ingresso, de aglomeração de pessoas com essa venda, que a gente possa iniciar o processo com as áreas do evento com menos risco de contaminação, com menos risco, que no caso que a Secretaria está levando muito em conta, a questão da bebida, mesmo sabendo que as bebidas estão acontecendo em eventos clandestinos, nas praias, nas praças, que elas não foram abolidas. Em nenhum momento teve um decreto proibindo a bebida alcoólica no país. Não teve isso. Então, a gente só está pedindo para que a gente encontre maneiras, ou escute, que o setor de eventos é muito grande, é muito maior do que um lugar onde é que bota uma banda e que as pessoas vão lá para beber e beber e beber. Não, ali a gente tem o segmento de teatro, a gente tem segmento de workshop, a gente tem segmento de palestra, a gente tem show sentado, onde o objetivo é o entretenimento, fazer com que as pessoas saiam de casa... 10 segundos, amigo, por favor. As pessoas possam sair de casa e se entreter com alguma coisa. Para quê? Para que a gente não acumule toda a questão do entretenimento em praias, em parques, e diversifique isso, e deixe a gente, o setor de eventos, poder continuar trabalhando, ou iniciar o trabalho. Né? Obrigado, Marcos. Jackson. Obrigado, Jackson. Vou passar a palavra agora para Marco Aurélio Floriani, presidente da Câmara Empresarial de Turismo da FEComércio, Santa Catarina, e presidente da Federação dos Conventions SC. 5 minutos, por favor. Boa noite, deputado. Em nome do caro deputado Gessé Lopes, cumprimento os demais deputados da casa. Agradecemos a oportunidade de estarmos conversando com os deputados e passando a nossa visão com relação a esse trabalho, né? Eu vou me ater um pouquinho, e até acho que eu respondo, Jackson, um pouquinho a alguns questionamentos que tu fez, colocações. A gente vem trabalhando junto com outras pessoas que, inclusive, estão nessa reunião hoje, representando entidades, né, que estão nessa reunião de hoje, há mais de 6 meses. Há mais de 6 meses trabalhando a questão dos protocolos, das portarias sanitárias, e com isso viemos construindo esses documentos junto com a Secretaria de Estado da Saúde. Então, tivemos inúmeras reuniões com a equipe da doutora Raquel, construindo esses documentos, essas portarias, esses protocolos. Para nós chegarmos ao que temos hoje, né, em termos de liberação, deputado Gessé, para chegarmos na situação que a gente está hoje, tendo portarias, tendo protocolos para a retomada dos eventos, não foi um trabalho simples, foi um trabalho bastante... Foram horas e horas de trabalho de uma equipe multidisciplinar, formada por várias pessoas de todo o estado de Santa Catarina. Tínhamos representantes dos eventos sociais, a Branca de Chapecó, a Adriana de Bombinhas, né? Tínhamos representantes, a Jaqueline representando as feiras lá do sul do estado. Tinham várias pessoas, não vou citar o nome de todos, mas várias pessoas. A Eveline, que está aqui na reunião, fazia com a equipe da ABRAP, representando os eventos culturais. E lá atrás, para a gente poder construir esses protocolos, nós dividimos os eventos em alguns segmentos. Nós, em nenhum momento, pensamos em eventos pagos ou não pagos, porque eu trabalho com congressos e afins, que são eventos pagos, e tem inscrição, não tem venda de ingresso, mas tem inscrição, que é um evento pago. Nós separamos por segmentos de eventos. Então, eventos culturais,
congressos e afins, feiras, eventos culturais e eventos esportivos, culturais e afins, que a gente entendia que compreendia as casas noturnas, né, dentro dos eventos culturais, que ocorrem muitos em casas noturnas, e teatros e tudo mais. E eventos esportivos. Eventos esportivos acabamos deixando de fora, que ficou a cargo da FESPORT. E trabalhamos pontualmente esses 4 segmentos de eventos. E, com isso, construímos os protocolos sanitários, onde teve, sim, flexibilizações. Lógico, não ficou como nós 100% gostaríamos, mas nós cedemos e a equipe da saúde cedeu também parte desses protocolos e dessas exigências para a retomada do setor. Hoje eu estou até bastante feliz, viu, doutora Raquel, com a liberação no nível laranja, que já tivemos a semana passada dos eventos sociais, essa semana dos congressos e afins. Estamos na expectativa também da liberação no laranja das feiras, né? Hoje, a preocupação que a gente tem, deputado, no atual momento, é essa insegurança de o abre e fecha, de nós estarmos no nível X, programarmos, nós trabalhamos com um evento a longo prazo, vamos fechar um evento para março, abril, junho do ano que vem, vamos fechar um evento no final do ano que vem. Agora, será que nível que a gente vai estar? Pode contratar? Eu posso contratar o Centro de Convenções? Eu posso lá contratar o Centro-Sul, que está aqui o Pezão, o Leonardo representando aqui, que é do Centro-Sul, um dos maiores equipamentos aqui do Estado? Eu posso fechar um evento lá na casa do Doreni Caramori? Eu sei se eu vou poder realizar esse evento? Hoje eu posso. Eu estou no nível amarelo ou no nível laranja. Agora, eu vou poder fazer esse evento no percentual que foi liberado? Então, acho que hoje a grande dúvida e insegurança que a gente tem é justamente isso. A gente não sabe o que vai acontecer. E outra grande preocupação, que eu quero só para encerrar já a minha fala, que a gente tem é a falta de fiscalização, principalmente pela área municipal, porque estamos em período de eleição, nenhum prefeito quer se expor com seus munícipes, então não existe uma fiscalização. Por parte da Polícia Militar também é uma fiscalização muito branda, praticamente não existe fiscalização. Eu desconheço de casas fechadas porque não estavam cumprindo a legislação, então fica essa bagunça. Então você vai lá, põe uma cortina no teu restaurante e às 10 horas da noite os restaurantes viram uma balada. Então o restaurante virou casa de eventos, o restaurante virou centro de convenções, o restaurante ficou ambiente para se fazer qualquer tipo de evento. Então hoje me preocupa muito, deputado, que tem que ter uma cobrança efetiva por parte da Polícia Militar de Santa Catarina, cobrança dos municípios, com a responsabilidade de fiscalizar o que está autorizado. Ilegalidade nós temos em todas as áreas, como já foi falado. Agora tem que cumprir a regra do jogo que foi estabelecida. Nós temos uma regra estabelecida, vamos jogar dentro da regra. Agora, quem não está cumprindo a regra tem que ser penalizado, porque não é justo aqui que eu estou com a minha empresa fechada desde o dia 18 de março, continua fechada minha empresa trabalhando home office, demiti 60% da minha equipe e, enquanto isso, tem pessoas que não cumprem as regras do jogo e estão prejudicando toda uma cadeia produtiva, prejudicando todo um setor. Então, a gente também tem que fazer a lição de casa, né? Para finalizar, isso, amigo. Finalizei. Obrigado. Na hora. Obrigado, seu Marcos. Vou passar a palavra para mais um orador e depois passamos para um representante do Estado. Passo agora a palavra, então, para Marcelo Borer, assim? Diretor do Fórum de Turismo de Florianópolis, Santa Catarina. 5 minutos, por favor, amigo. Obrigado, deputado. Boa tarde a todos os amigos que fazem parte aí desse debate. Muito já foi dito e não desejo aqui ser repetitivo, mas fiz parte desse grupo que o Marcos Floriani acaba de comentar, da construção aí dos protocolos e dos debates com a saúde. Tivemos aí algumas boas e proveitosas oportunidades com a doutora Raquel e mais equipe da saúde e da Santur, que muito contribuiu com esse diálogo. E eu gostaria de deixar a reflexão, talvez, doutora Raquel, deputado, de uma coisa que a gente defende desde o princípio, de que os eventos podem ser aí talvez um dos maiores aliados no controle no que diz respeito à contaminação. Uma vez que os eventos que estão parados hoje, que são os eventos regulares, que são os eventos organizados, que são os eventos com as suas devidas liberações e etc., são, via de regra, eventos que têm um total controle do acesso,
da permanência das pessoas dentro do seu evento, da saída das pessoas dos seus eventos, e por conta disso pode ser aí um grande aliado do Estado no que diz respeito ao controle da disseminação do vírus. Não ao contrário de eventos que estão, infelizmente, acontecendo de formas clandestinas, como muitos aqui já trouxeram a informação. Então, de início, o Estado tinha a clara visão de que os eventos eram um potencial contaminador por conta de que, em tese, o evento visa simplesmente a aglomeração, né? Eu acho que essa mudança de postura, mudança de mindset tem sido observada, tanto é que a gente tem evoluído aí no que diz respeito às liberações e evoluído no que diz respeito ao avanço das bandeiras. Mas eu acho que é muito oportuno a gente reforçar isso, é muito oportuno a gente entender que os eventos podem ser esse aliado e não ao contrário, né? Não serem simplesmente, porque não o são, um disseminador do vírus. O que dissemina o vírus é aquele que ocorre de forma descontrolada. É a praia lotada no final de semana, é o estabelecimento que deveria ser uma coisa e está se tornando outra, é o estabelecimento que fecha uma cortina e de noite vira uma absurda aglomeração, enquanto isso, toda uma cadeia produtiva responsável está parada por conta de que se tem uma interpretação, muitas vezes não extensa, de que os eventos são simplesmente um ponto de contaminação. Como a gente, inclusive, algumas vezes debateu com a doutora Raquel, que o funcionamento de determinados tipos de eventos são o mesmo funcionamento que um shopping center tem, que um supermercado tem, aliás, às vezes certamente com um controle maior, porque eu entro e saio do supermercado e do shopping e ninguém sabe quem eu sou. E se eu vou entrar e sair de qualquer evento, as pessoas saberão quem eu sou, porque eu não entro em nenhum evento sem me identificar antes. E por conta da identificação, acaba que a gente poderá, sim, não só devolver talvez um pouco de alegria às pessoas, ser uma opção de entretenimento a mais às pessoas, ser uma opção de emprego e renda para inúmeras pessoas que estão paradas, mas também esse aliado do Estado no que diz respeito ao controle dos contaminados e assim sucessivamente. Então, deputado, era isso que eu tinha a colocar. Agradeço novamente, doutora Raquel, agradeço novamente também pela atenção de sempre. Estamos aí prontos e disponíveis para continuar evoluindo. Obrigado. Obrigado pela participação, Marcelo. Eu passo a palavra agora para representantes do governo. Pode ser Raquel ou o senhor Gustavo. Muito obrigado. Gustavo, quer fazer alguma consideração antes de mim? Vou deixar para a senhora que os temas abordados são muito, muito técnicos. Eu vou deixar que a senhora, com seu conhecimento, explique aos participantes. Então, assim, primeiro, o fato de determinados tipos de atividade terem controle de acesso das pessoas, assim como as escolas terão e outros que já estão liberados, não significa que não vai haver transmissão. Então, não é o tipo de controle que vai garantir não ter transmissão, são as pessoas, somos nós circulando. Eu posso chegar no meu local de trabalho e estar transmitindo, então não é exatamente isso, eu tenho controle. Não é essa questão, não é a atividade em si. O cuidado que nós tivemos desde o começo foi ir liberando gradativamente as atividades que geram uma proximidade das pessoas, para que a gente possa ir liberando com controle, com cuidado. Caso venham a ter surtos, né, naqueles locais, a gente possa agir e impedir a propagação. Então, são cuidados que nós temos que ter. Na questão que insistentemente vocês falam de cobrança de ingresso ou não, nunca foi colocado nesse formato. E nunca a questão da bebida alcoólica foi uma coisa, porque num casamento você bebe, numa formatura você bebe, nunca foi esta a questão. Foi justamente, a questão foi diferente, foi ambientes que propiciam mais proximidade de pessoas, mais aglomeração, mais pessoas que vão buscar estar próximas uma da outra, vão bebendo, vão descontraindo, o risco está também dentro do casamento e da formatura, por isso tem regras de distanciamento. Mas tem coisas que eu não tenho resposta agora, que vai depender de como essa
pandemia vai evoluir. E, Floriane, o fato de nós colocarmos, a partir do nível grave, percentuais para funcionamento, com exceção das casas noturnas, eu creio que sim, lhes dá uma segurança para a negociação. Somente no nível grave é que nós estamos prevendo a parada dessas atividades, porque é um nível que nós não queremos chegar mais, já passamos por ele. Mas eu volto a dizer, deputado, volto a dizer, senhores, conversem aí com as suas lideranças municipais, os prefeitos, as autoridades municipais, os empresários, para que cada um faça a sua parte. E que uma região que está hoje em amarelo, que ela não volte para a bandeira laranja semana que vem, porque tem movimentos de gestão, quando o Estado publica a matriz, é justamente para provocar movimentos de gestão. Está aí a portaria que fala da regionalização, que o Estado reconhece a autonomia do município de gestão, e o Ministério Público exigiu que o Estado colocasse regras mais delimitadas para cada faixa de risco, não é, doutor Gustavo? E nós tivemos que fazer, tá? Quando nós sinalizamos, é justamente para o município fazer a gestão, a região fazer a gestão e ter um movimento de melhorar e não de piorar. Então, toda semana a gente se reúne e avalia as normativas municipais e os seus movimentos de fiscalização para impedir a clandestinidade, para cobrar de quem está liberado o cumprimento da regra. E a ordem, deputado, é a seguinte: a atividade está liberada num determinado regramento, sendo fiscalizada, não está cumprindo, não tem prazo para adequar. Fecha. Tem que ser didático, para aquele que está fazendo certo ser reconhecido. Mas até essa dificuldade a gente está tendo, porque nós pegamos um ano eleitoral com pandemia e a grande dificuldade das equipes de vigilância municipal irem a campo e fazerem seu trabalho. Temos, na verdade, uma ajuda da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, mas essas forças não estão dispersas igualitariamente no Estado. No Estado, nós temos uma média entre 750 a 800 fiscais de vigilância sanitária, com uma concentração maior nos municípios. É pouco para toda a necessidade, né? Mas, eu volto a dizer, depende da atitude de cada um, depende de chegar as informações aqui para nós, porque o clandestino nós não adivinhamos, ele chega através de denúncia, e temos feito movimentos para impedir. Mas, realmente, a seara é muito grande, é muito difícil, exige um esforço coletivo. Justamente por isso o Estado, a Secretaria de Estado da Saúde publicou uma portaria, que são tantas que eu não lembro o número nesse momento, reconhecendo a regionalização e a autonomia do município para tomar medidas regionalizadas também, né? E aí onde o Ministério exigiu que o Ministério Público, que o Estado fosse mais restritivo e colocasse regras bem claras. Por isso que estas regras de liberação estão dentro das faixas de risco. Nós estamos atendendo uma demanda do Ministério Público, que moveu uma ação civil pública contra o Estado. O doutor Gustavo pode até falar mais um pouco a esse respeito. Mas, senhores, tem situações que vocês colocaram aqui que eu preciso conversar com a equipe epidemiológica, a equipe da vigilância epidemiológica, para a gente também avaliar e considerar. O que nós temos neste momento da pandemia e possibilidades de flexibilizações foram aqui colocadas. Pode ser, deputado, que o movimento da pandemia mude daqui a alguns dias e nós tenhamos condições de mais flexibilização. Ou, tomara que não, de ter que impor restrição. É tudo que nós não queremos. Nós queremos é caminhar para uma normalidade que perdemos lá no ano passado, né? Queremos voltar para mais perto daquilo possível. E o esforço é para isso. Então, eu finalizo aqui a minha parte dizendo: a classificação de risco e o atrelamento das atividades a esta classificação atende a uma demanda do Ministério Público. Ela se enquadra aos critérios epidemiológicos. Num outro momento, se o deputado quiser, a Comissão de Saúde quiser, a gente pode abrir a matriz e explicar mais detalhadamente como ela funciona, porque não é só a testagem, ela é um conjunto de indicadores, né? Não é só a ocupação de leito, que muitas vezes uma região diz: mas meus leitos aqui estão livres, mas está acontecendo outros fatores que influenciam nos indicadores. A gente teria o maior prazer em explicar. E os senhores também, né? Só que eu estou me referindo a um instrumento extremamente técnico, que talvez seja enfadonho para os senhores, mas a gente se coloca à disposição também. Doutor Gustavo.
Eu poderia intervir o deputado. Fica à vontade, à vontade. Mas no final a gente deixa, Jabson, tá? É só porque era um ponto que ela falou ali, e né, eu discordo de um trecho ali, e só gostaria de uma explicação, mas eu faço para o final, vou anotar aqui. Mas no final a gente abre de novo, tá, Jabson? Eu acho que eu vou fazer uma observação aqui, talvez seja isso. Gustavo, você quer falar, senhor? Doutor? Só vou reforçar que a dificuldade que a Secretaria tem, o governo, de modo geral, no Estado, porque, como a doutora Raquel pontuou, o Estado, no primeiro momento, assumiu a responsabilidade para si, lá em março. A partir do momento que a Secretaria passou a ter um melhor conhecimento sobre a dinâmica da crise, tentou-se em junho, fez um movimento para que os municípios participassem. E o Ministério Público e o Judiciário entenderam que isso não era possível naquela oportunidade. Então, vejo a dificuldade que a gente tem de harmonizar esses diversos entendimentos sobre a crise, né? Então, esse é o problema de uma medida extrema. Às vezes, ela acaba deslegitimando a tomada de decisão e fragilizando até a autoridade sanitária, que tem a pretensão de fazer sempre o que é correto, mas nem sempre consegue impor no sentido de convencer demais atores do acerto de sua decisão. Certo. Quando eu acho que todos nós, até quando a gente fala e outros falam da questão da clandestinidade, ninguém que está reclamando que essas pessoas precisem fechar. Nós estamos aqui dando exemplo de que as coisas estão funcionando, estão acontecendo, e os números não são nem assustadores, muito pelo contrário, elas têm diminuído, né, principalmente na questão dos mortos, que é mais concreto, mas também, além de tudo, está diminuindo também a questão dos contaminados, sendo que fica negócio muito relativo, porque depende da quantidade de teste feito. Então, na verdade, não estamos reclamando que se feche clandestinos, mas sim mostrando que há uma contradição, que enquanto funciona clandestinos, aqueles regulares e que dependem daquilo ali para viver, não estão podendo fazer. Quando a doutora Raquel fala que os municípios devem melhorar, eu não sei o que é melhorar para a senhora. Para mim, melhorar é flexibilizar. Os municípios, eles não têm condição nenhuma de flexibilizar a mais do que o Estado, o governo do Estado. Eles só podem restringir mais. O município não tem autonomia para flexibilizar mais do que o Estado. Então, e quando você fala que, para dar um exemplo de fechamento de um local que é clandestino, para dar o exemplo das pessoas que estão fazendo certo, em âmbito estadual não vai ter reconhecimento algum. Então, por que não damos essa autonomia aos municípios de poderem fazer essa fiscalização e, de acordo com a realidade dos seus municípios, eles vão tomando as devidas decisões? Eu acho que dessa forma teríamos uma retomada muito melhor, muito mais, com uma questão fiscalizatória melhor e muito mais favorável a todas as pessoas ainda que estão com essas restrições. Se nós fizéssemos com a autonomia dos municípios, como se o Estado pare de legislar sobre isso e deixe a mando dos municípios. Seria uma boa estratégia e que acho que deveria estar, sim, em pauta. Inclusive, hoje a governadora falou algo numa entrevista, algo nesse sentido, que estaria dando autonomia. Talvez ela pense realmente em fazer isso. Ao meu ver, facilitaria muito essa questão. Então, só essa observação. Se eu me permite, uma rápida observação para a gente não perder a linha de raciocínio. Com a palavra, Gustavo. Foi o que nós tentamos fazer em junho, né? O decreto 652, se não me engano, 630, se não me engano. Também são tantos atos normativos, a gente pode se perder nos números. Mas ele fez esse movimento. Infelizmente, a gente teve que recuar para uma ordem judicial. Então, se estabeleceu ali um acordo e a gestão ela acaba sendo compartilhada, mas os municípios hoje eles têm uma grande responsabilidade, mas o Estado acabou premido por uma decisão judicial de ter que assumir mais esse protagonismo. Então, só para pontuar que não é o objetivo do Estado de segurar mais essa decisão. Hoje ela é compartilhada, mas por essa situação a gente precisou ter esse controle na mão do Estado, um controle um pouco maior, pelo menos. Ok. Próximo orador inscrito, senhor Leonardo Vieira, diretor comercial do Centro-Sul Florianópolis.
e presidente da Câmara Setorial Brasileira de Centro de Convenções, Pavilhões e de Locais para Eventos da UBRAF, União Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios. Esse que é o penúltimo a falar. 5 minutos, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado, deputado. Muito útil, acho que a gente precisava disso. Obrigado de coração, eu acho que sempre válido. Quero parabenizar principalmente o Marcos por estar sempre à frente, junto ao governo do Estado, enfim. Eu vou ser breve, muito breve, porque eu acho que todos os assuntos já foram falados, já foram discutidos. Eu só não entendo uma coisa, e isso a gente coloca no Brasil todo, nas nossas reuniões que participamos. Nós hoje, eventos, somos o grande vilão da pandemia. Não é concebível tu ficar 8 meses sem nenhuma alternativa, sem nenhuma situação. A gente vê hoje as igrejas lotadas, trabalhando normal, a gente vê os estádios com o futebol sendo transmitido, sem público, mas lá com mais ou menos 300, 400 pessoas. A gente vê os restaurantes fazendo baladas, enfim, como aquilo tudo que as pessoas comentaram. E a gente não entende, principalmente nós, de centros de convenções e pavilhões, por que nós não podemos ter uma palestra de 300, 500 pessoas, onde dentro daquilo que o Marcelo falou, existe um controle muito e muito maior e muito mais rígido. É inconcebível ainda quando um governo do Estado procura um determinado espaço para fazer um evento da polícia e aí a vigilância sanitária proíbe, dentro das normas de ar-condicionado que foi pedido, dentro das normas de distanciamento, dentro das normas exigentes, e aí ele diz que não pode fazer o evento porque é um evento de mais de 800 pessoas e esse evento acontece dentro da polícia no norte da ilha, todo mundo junto, todo mundo no mesmo espaço. Tá? Então, eu gostaria de deixar aqui essa ressalva que nós não somos, de jeito nenhum, o vilão dessa coisa. Sabe? Nós trouxemos para o Estado, para a cidade, muito e muitas receitas. Damos muito e muitos empregos e não estamos sendo ouvidos. Como o Marcos falou, é inconcebível você ficar 8 meses sem a sua atividade. Mais inconcebível ainda, digo, pelos centros de convenções do país e os pavilhões, onde mais de 90% dos funcionários perderam os seus empregos. Então, só queria deixar registrado isso. E, novamente, muito obrigado. Obrigado, senhor Leonardo, belas palavras. Vou passar a palavra para o senhor Rubens Regis, diretor comercial do Costão do Santinho Resort e Eventos e diretor regional da UBRAF, União Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios. 5 minutos. Bem, eu vou complementar um pouco a colocação do Leonardo, mas antes eu gostaria de dizer, doutora Raquel, eu não queria estar na sua pele não, viu, doutora Raquel? Porque as suas decisões são muito difíceis e eu me coloco no seu lugar, imagino que a pressão seja insuportável. Mas é preciso a gente entender que esse nosso mercado, eu vou usar ali, continuar, nós estamos há 8 meses parados. Não, nós não estamos há 8 meses parados. Nós estaremos há quase 1 ano parados. Que mesmo que a gente retome agora, ou seja, eu tenho a bandeira laranja, agora posso usar 25%, eu posso voltar ao mercado, mas com muita sorte eu vou conseguir algum pequeno evento para o final de dezembro, para final de novembro, começo de dezembro. O certo, né, o nosso certo agora vai ser para março do ano que vem. Então, na verdade, esse setor realmente foi muito penalizado, ele vai continuar sendo, ele realmente emprega muita gente enfim, nós precisávamos ter tido essa liberação um pouco antes para que pudéssemos agora, em novembro, ter alguma coisa e começar a movimentar um pouco essa cadeia.
eu acompanho lá no dia a dia o grande número de fornecedores que trabalham, né, para a gente ali no Costão. Certamente o Centro-Sul tem outro grupo grande lá. São pequenas e microempresas, são profissionais liberais que a gente, aqui no Costão, está entregando cesta básica para eles terem o que comer, né? Porque realmente chegou num ponto que não dá mais. E esticar isso até março, deputado, realmente eu não sei como vai ser possível. É torcer para que a gente consiga mexer alguma coisa e começar a gerar algum trabalho para esse motorista da van que vai buscar a pessoa no aeroporto, para recepcionista, para o carregador, para essa turma toda que trabalha nessa indústria e que, lamentavelmente, foi esquecida. Enfim, não há o que fazer, está feito, né? Eu só gostaria de deixar isso registrado. Vamos agora trabalhar forte para tentar trazer alguma coisa, mas, na verdade, eu até falei isso antes do início, eventos de grande porte só para maio do ano que vem, enfim, antes disso não vem nada, né? Nem que a gente queira virar. Então, assim, volto a citar, o nosso setor foi muito penalizado e a gente espera ser visto agora com um olhar um pouco mais cuidadoso, né? Para que a gente não volte a sofrer essas consequências. Vira uma bandeira vermelha nos próximos dias, trava tudo de novo e a gente para outra vez. Eu acho que a gente tem que pensar agora que esse ano já era, doutora Raquel. Nós temos que pensar no ano que vem, né? E travar a gente agora começa a travar o ano que vem de novo. Não se faz um evento corporativo com menos de 60 dias. E eu queria deixar uma outra coisa registrada, não tem ninguém da BIH na audiência, eu vou falar pelos hotéis, né? A esmagadora maioria dos hotéis de Santa Catarina tem centro de convenções para 100 a 200 pessoas. Ou seja, a esmagadora maioria desses hotéis vive de pequenos eventos corporativos, né? Alguma coisa também de eventos sociais, sim, né? Que vão voltar agora e vai ajudar. Mas o evento corporativo, o pequeno evento corporativo é o grande negócio desse nosso segmento, é o grande negócio do Estado. E eu peço realmente que a gente olhe para esse pequeno segmento com mais atenção, porque as consequências estão sendo muito pesadas. Era isso, deputado. Obrigado. Doutora Raquel, obrigado. A senhora tem sido aí uma guerreira. Marco, muito obrigado também pela luta. Eu acho que, enfim, vocês foram aí as linhas de frente dessa batalha, que ainda não está vencida, mas que nós temos que juntos tentar vencê-lo. O Jabson ainda está aí? Acho que já saiu. Eu ia passar a palavra. Jabson, você tinha um questionamento? Você ainda quer fazer ele? Tem que ligar seu microfone, Jabson. Tá ligado? Agora ligou. Pode fazer. São dois questionamentos, né? A doutora Raquel ali citou em diversas vezes a fala dela em relação à preocupação com o Ministério Público, né? E eu tive na reunião do COIS e tinha um representante do Ministério Público e ele deixou muito claro, né, que o Ministério Público está de espectador e não sendo o responsável por tomar decisões. E me chamou a atenção, né? Não foi nem a primeira nem a segunda vez que a doutora Raquel fala em relação que não podemos fazer porque o Ministério Público isso, o Ministério Público aquilo. Eu tive uma leitura totalmente diferente quando eu tive na reunião do COIS em relação ao Ministério Público. Não lembro o nome do promotor que estava lá, mas é o que participa do colegiado lá no COIS. Isso é uma lembrança, uma citação que eu quero fazer. Outra, eu não gostaria de sair dessa reunião, né, como eu entrei em várias outras reuniões, sem a resposta, né, o porquê é separado eventos sociais de eventos privados. Eu não fui convencido até agora, até porque eu não tive resposta em relação a isso, e é a 4ª reunião que eu participo e saio sem resposta. Eu vou fazer mais 2 questionamentos, e aí depois passo a palavra para os representantes do governo e darei aqui depois os encaminhamentos. Além dos últimos oradores, do senhor Rubens e do Jabson, também tem mais 2 questionamentos. Porque o Estado de Santa Catarina mantém o distanciamento obrigatório mínimo de 1,5, mesmo após o governo federal ter diminuído a recomendação para 1 metro, e apenas orientando e não obrigando esse distanciamento. E a segunda pergunta é: como a Secretaria espera colaborar para a recuperação econômica do Estado, mantendo uma classificação das zonas de risco tão volátil, ou seja, imprevisível,
Então, seriam esses 2 questionamentos e mais os anteriores. Passo a palavra para a Raquel ou o senhor Gustavo. Deputado, antes de mais nada, só porque eu tenho um compromisso às 20 horas, nós estamos se encaminhando para o final, é isso? Sim, já estamos no final. Isso aqui já é a sua última palavra. Obrigado. Bom, deixa eu começar pelo final. Distanciamento de 1,5 metro. Recentemente nós respondemos, eu não sei qual foi o órgão que nos questionou. Nós temos, inclusive, recomendações para áreas aí de que o distanciamento seja de 2,5 metros. A Organização Mundial de Saúde recomenda esta variação de distanciamento de seguro entre 1 metro a 2,5 metros. E Santa Catarina, já no início da pandemia, trabalhou com 1,5 metro e nós resolvemos manter. Não há prejuízo nisso. Tá? Para nós é um pouquinho mais de garantia. No sentido de que do senhor perguntou como se dá a recuperação econômica, como a Secretaria pretende colaborar, eu tinha feito anotação justamente para lembrá-los, né? E não somente nesta discussão, como em outras que nós estamos participando, pesa sobre a Secretaria da Saúde um ônus imenso que não é unicamente dela. Todo o setor governamental tem que participar, o grupo econômico tem que participar, as possibilidades de aporte financeiro para as atividades que ainda não voltaram, isso tem que ser considerado, deputado. Talvez a Assembleia possa fazer esses movimentos, porque a Secretaria de Estado da Saúde é peça importante nessa questão da pandemia, faz a gestão da parte da preservação da vida e dos cuidados para que não tenhamos a transmissão de modo acelerado no Estado, mas, no entanto, ela não consegue resolver tudo. Tá? E ela é obrigada, assim, a colocar regramentos sempre pensando nessa questão da transmissão. Eu digo que nós precisamos ampliar a discussão e trazer outras áreas do governo para esta discussão, porque não está no âmbito da saúde a resposta da segurança da questão da retomada econômica. Ela faz parte, mas ela não tem a resposta completa. A questão, Jabson, que você insiste, da separação ali dos 2 eventos que nós fizemos, eu disse para você que no primeiro momento, por termos sido procurado pela área de eventos que trabalha mais com esses eventos comprados pelas famílias, para a formatura, para isto, para aquilo, nós fizemos a separação. Foi um entendimento que tivemos ali no momento, foi um entendimento. Podemos rever? Podemos, mas não conseguimos fazer essa revisão ainda em tempo, embora já tenhamos conversado várias vezes. E a ferramenta que temos, como eu falei bem no começo da conversa, outros estados têm, outros países trabalham com ferramentas parecidas de fazer a leitura da situação regional, da situação local em relação ao risco, com parâmetros de graduação, e esta é a ferramenta que nós temos. A variação de uma semana para outra não está no cálculo que nós fizemos, está justamente nos sistemas que nós recebemos as informações que os municípios alimentam e da maneira da dinâmica da doença, de como ela está acontecendo. Estamos tendo mais transmissão porque esta doença não dá uma imunidade por tempo permanente, pode ser que tenha pessoas até reinfectando que nós ainda não sabemos, né? E é a ferramenta que temos, assim como tem outros estados que têm. Então, senhores, o que eu disse, né, o que vai fazer com que uma região permaneça num nível de segurança ou evolua para um nível de segurança maior ainda e comece um movimento de declínio muito rápido de casos, não é o cálculo que nós fazemos, é justamente os movimentos locais de fiscalização, de obediência aos regramentos colocados e de consciência de cada um de nós como cidadão. A saúde não tem resposta para tudo, ela tem respostas para a área que lhe compete e ainda assim não responde tudo, porque é uma doença que nós estamos construindo conhecimento. Na área que diz respeito a crianças, por exemplo, nós temos vários artigos publicados que dizem que crianças não transmitem tanto quanto adulto, e temos vários artigos publicados dizendo que a carga viral em criança é muito alta e que ela pode ser um risco de transmissão. E nós estamos entre as duas informações, os 2 níveis de informação para tomar a decisão
na questão da retomada das aulas e tudo mais. Tomamos uma decisão e estamos sendo questionados. No que você colocou, Jobson, da posição do doutor Douglas, o promotor do Ministério Público participante da reunião, eu estranhei também a colocação dele, porque o Ministério Público nos bombardeia, não é, doutor Gustavo? Constantemente perguntando o embasamento técnico de cada decisão que tomamos, de cada portaria, de cada revisão, e tão logo ele se posicionou daquela forma, eu passei uma mensagem para ele, e depois, mais tarde, ele me disse, pedindo desculpas, que ele não entendeu exatamente o papel do Ministério Público naquela reunião. Ele não é um mero observador e acatador das decisões da saúde, ele é um fiscalizador. Ele nos fiscaliza, nos cobra, move ações civis contra a Secretaria de Estado para que a gente se posicione e fundamente, né, as decisões técnicas que tomamos. Em algumas áreas, né, que nós não temos todas as informações que ele solicita, as respostas vão em volta, porque eles não se dão por satisfeitos. Eles são órgãos fiscalizadores. Eu estranhei muito a posição do promotor naquele momento, porque não é essa a função do MP, e ele sabe muito bem. Agradeço a oportunidade aqui, e realmente, deputado, nós precisamos ampliar esse fórum de discussão, trazer a área econômica para discutir junto à área econômica do governo, porque existem, talvez, saídas de amenizar o impacto da crise que não está na mão da saúde. Tá bom. Obrigado pela participação, mas, de fato, a gente fica sem respostas, porque realmente é algo que é difícil de entender, porque que tem esse preconceito, né, com os eventos pagos. Isso realmente é difícil de compreender por que essa restrição com os eventos pagos, sendo que, como foi dado aqui um belo exemplo, o mesmo lugar, se for um evento social, a pessoa vai fazer lá uma festa de aniversário, pode. Se tu fechar a porta e cobrar para entrar, não pode. A mesma festa, a mesma quantidade de gente, com os mesmos cuidados. Isso é lamentável, porque essas pessoas precisam disso para sobreviver. E o Estado não tem o que o Estado fazer, o que ele vai fazer para melhorar ou para aliviar essa situação, a não ser flexibilizando a situação do pessoal que depende dos eventos. Então, de fato, eu sei que a gente debateu, vocês foram muito solícitos, mas a gente vai continuar lutando por essa demanda até que isso seja resolvido, de fato. Vou procurar a senhora para ouvir mais detalhes e vamos continuar batendo nessa tecla até que a gente consiga resolver. Os meus encaminhamentos aqui, eu já tenho a PSA, eu fiz todos os decretos do governador, a gente tentou sustar. Alguns deles que ainda tentaram andar aqui, a gente sempre tem uma demora do governo de responder. Ele tem 10 dias para fazer uma manifestação na CCJ, ele sempre deixa para o último dia para fazer esse pronunciamento dele com relação à PSA. Tem outra agora, que é a 18.5, que susta as indicações de 1,5 metro de distanciamento mínimo no âmbito estadual. PSA que pretende sustar o novo prazo dado ao decreto vigente, que estendeu até 31 de dezembro o estado de calamidade, que é o PSA, para quem não sabe, é como se fosse a revogação do decreto. E é o projeto de lei que visa declarar atividade essencial aos setores e feiras e eventos, hoje aprovado na CCJ, foi aprovado hoje. É muito relativo dizer o que é essencial ou não, né? Para aquela pessoa que vive daquilo ali é essencial. Então é difícil de a gente dizer se algo é essencial ou não. Um momento que a pessoa precisa daquilo ali para sobreviver, aquilo ali é a coisa mais essencial para ela na vida dela. E essa audiência, para que possamos debater e fazer novas audiências, né, se for necessário, para que possamos debater as demandas da classe, tentarmos conciliar alguma nova resolução aí. Também informo que estarei preparando um requerimento a respeito da taxa aí que é cobrado, né, que tem sido cobrado mesmo com os estabelecimentos mantidos fechados. Então a gente vai fiscalizar isso com bastante afinco, essa situação, já estamos atentos. E também farei além disso, de alguns pedidos de informação sobre esses testes realizados, porque isso é uma informação que reflete a real forma de como está sendo conduzidos os números de acometidos, sendo que os números de mortes estão diminuindo,
e os números de infectados estão aumentando, nitidamente, pela quantidade maior de testes feitos. Então, precisamos ter certeza disso, porque realmente é um indicativo utilizado para a reabertura de eventos, né? Hoje, eventos, escola, enfim, tudo que ainda não abriu. Então, ela é de extrema importância, por isso também está fazendo esse pedido de informação para a gente utilizar como base no que a gente tem de argumento aqui, buscando essa flexibilização. Para todos que ainda têm algum encaminhamento além disso aqui, peço que possam mandar para a nossa assessoria aqui por mensagem, tá? Para a gente deliberar, porque se a gente abrir aqui acaba se estendendo. Então a gente pede para quem ainda tem algum encaminhamento, além desses que eu citei aqui, possam estar nos mandando aqui para a assessoria. O nosso gabinete vai se empenhar ao máximo para poder resolver esses problemas. Fechou? Eu queria, então, finalizando aqui, queria agradecer a presença de todos. Me coloco novamente à disposição do setor para a gente continuar lutando aí por essa flexibilização e sensibilidade aí, tentando sensibilizar o governo com relação a isso, não só na questão da flexibilidade em si, mas da economia que gera e das pessoas que dependem disso para sobreviver, porque não é o Estado que está tendo algum tipo de prejuízo nisso. Também tem, mas o maior prejudicado são as pessoas que dependem disso para sobreviver. Então, muito obrigado pela atenção e conta comigo aí, vamos continuar trabalhando nesse sentido. Obrigado, Raquel. Obrigado, Gustavo. Espero que vocês possam estar repassando o que nós debatemos aqui nos nossos encaminhamentos para a Secretaria de Saúde. Muito obrigado.